Nós continuamos nas ministrações a respeito das disciplinas espirituais. E a disciplina que nós vamos ver nessa noite é a adoração. E eu desejo começar nossa conversa citando um texto de William Temple, que é um ministro anglicano, inglês, nasceu no século retrasado, morreu no século passado, lá em Cantuária, e ele disse o seguinte: adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, é alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e consagrar a vontade pelo propósito de Deus. Amém? E eu confesso aos irmãos que essa frase, ela está logo no começo do estudo, ela me levou a uma profunda reflexão. Antes mesmo de ler a respeito da disciplina, o Senhor me fez mergulhar nesta frase. E essa frase me levou, através da direção do Espírito Santo de Deus, e eu creio que foi pela direção do Espírito Santo de Deus, a alguns textos na palavra. Alguns textos que eu confesso para vocês, que abriu e continua abrindo o meu entendimento a respeito dessa disciplina de uma forma como eu jamais imaginei que fosse da forma como o Senhor tem apresentado. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, que eu quero que a gente grave, está em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. E tem tudo a ver com aquilo que foi anunciado logo no começo, a fala ou o escrito desse ministro, que diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido já há bastante tempo, pela graça do Senhor, é que a palavra do Senhor é o que ela diz que é, ela faz o que ela diz que faz, ela é a expressão exata da vontade de Deus, porque é o próprio Deus se manifestando. Então, quando o Senhor, Ele nos fala, façam tudo para a glória de Deus, Ele quer dizer exatamente isso. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. E esse texto me levou a um segundo texto. Logo no começo do estudo, foi logo no primeiro dia que eu estava começando a estudar, há 3 semanas atrás. E o texto de João, capítulo 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por Ele, foram feitas através dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E esse Ele é Cristo Jesus. A palavra do Senhor continua falando no meu coração. E eu quero citar esses textos antes da gente entrar mesmo no estudo da palavra, porque já é o estudo da palavra, da disciplina, que está lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17. E a palavra de Deus diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, que há potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E a última porção da palavra dessa abertura
a respeito do texto que nós lemos logo no começo, que está em João no capítulo 5, no versículo 15, eu vou citar só a parte B que diz: pois sem mim nada podeis fazer. Aqui a parábola é o ensinamento de Jesus a respeito da vinha. O Pai é o agricultor, Ele é a videira, nós somos os ramos enxertados, juntamente com os ramos naturais, que são os judeus. E Ele diz: sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Agora eu quero que vocês gravem, e eu quero que vocês repitam depois de mim, a respeito desses 3 textos, que vocês repitam o que eu vou dizer. Façam tudo para a glória de Deus, porque sem Ele, nada se faria. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. E sem Ele, nós nada podemos fazer. E meditando nesses textos, buscando ver com clareza o que o Senhor estava me mostrando. Quem estava tentando aprender era eu, Ele estava mostrando claramente. O Espírito Santo mais uma vez me levou um texto que está lá em João, no capítulo 4, versículos 23 e 24, que é o encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Naquele lugar, onde o Senhor estava lá intencionalmente, propositadamente, aquela mulher chegou, e eles travaram uma conversa em que ele acabou dizendo para ela aquilo que ela precisava ouvir a respeito da água viva, da água verdadeira, ele sendo a água e que ela deveria atentar para isso. Então, e começou a falar a respeito da vida dela, e ela declarou que ele é um profeta, e ela então disse uma coisa: olha, mas vocês dizem que nós temos que adorar ao Senhor lá em Jerusalém, mas nós aprendemos que nós temos que adorar ao Senhor no monte aqui, como Jacó fez. E o Senhor então disse para ela: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está procurando adoradores, mas não qualquer tipo de adorador. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu, estudando esse ensino mediante aquilo que o Senhor estava trazendo ao meu coração, esses textos e aquilo que eu estava aprendendo ali, eu pensei comigo e eu fiz. Eu quero saber o que a palavra, o que os homens, o dicionário diz a respeito de adoração. Porque o Senhor está mostrando algo muito grande, muito forte. E eu fui no dicionário, o dicionário em português diz que adoração é a ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, e a veneração. E eu falei, mas o que a palavra diz a respeito da palavra adoração? E a palavra adoração, ela no grego koiné, ela diz, a palavra adoração significa proskuneu. Proskuneu quer dizer, literalmente, prostrar-se. É uma atitude, é uma ação.
Nós temos que nos prostrar. Além do que é cair com o rosto em terra e render-se beijando os pés ou as mãos do objeto da nossa adoração. E a pergunta então, que eu me fiz e que eu estou fazendo agora, é se o Senhor procura esses adoradores. Por que que Ele procura entre nós? Por que que Ele procura entre o ser humano? E a resposta é óbvia. A resposta é óbvia. Porque o Senhor nos fez para o louvor e adoração dEle. Repete comigo. Eu fui criado para o louvor e a adoração de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, e nós vimos isso aqui no domingo. O pastor estava dando spoiler nessa ministração. Nós vimos aqui no domingo. Então, no capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós somos feitos, e o Senhor nos mostra o propósito para o qual Ele nos criou. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Eu e você fomos criados para sermos os verdadeiros adoradores que o Senhor procura. Os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas aí nesse processo, logo no começo, eu não sei quanto tempo antes Adão teve com Deus, a Bíblia não revela, mas logo no começo, aconteceu um problema, e todo mundo conhece o problema que aconteceu. O pecado entrou através de Adão, e o pecado que entrou através de Adão passou para toda a humanidade, passou para mim e para você. Então o que a gente pode fazer? Veja, já entrei no assunto, mas eu ainda estou rodeando ele. Quando nós nascemos de novo, nós não nascemos mais segundo o desejo da carne, segundo a vontade do homem, nem do sangue, mas nós nascemos da vontade de Deus e do Espírito. Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, toda a transformação necessária aconteceu nas nossas vidas. Tudo, no momento em que eu e você aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, aconteceu para nos predispor a nós voltarmos a ser aquilo pelo qual, ou o motivo, o propósito pelo qual nós fomos criados. Porque enquanto nós estamos vivendo segundo a carne, segundo a direção desse mundo, o sistema desse mundo, era impossível para mim e para você sermos adoradores de Deus. Porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós não vivíamos nem em espírito e nem vivíamos pela verdade. E nós estávamos estragados. O Senhor precisou então vir, morrer, ressuscitar, para que eu e você pudéssemos ser transformados e pudéssemos viver o propósito de Deus e sermos adoradores não da carne, da concupiscência e da nossa própria vontade, mas sim da vontade plena, perfeita e do jeito pleno e perfeito que Deus fez para que nós vivêssemos para Ele. Em Eclesiastes diz que
tudo existe um tempo e um modo. Tudo existe de uma forma que Deus estabeleceu, para o propósito que Deus estabeleceu. E nós, na maioria das vezes, ou talvez aconteça só comigo, eu me pego muitas vezes querendo fazer de um jeito que nunca vai dar certo. Sabe aquele joguinho que nós damos para as crianças bem pequenininhas, que tem uma tábua cheia de um furo, um quadrado, um triângulo, e a gente dá as pecinhas para a criança ir colocando, ela não consegue colocar, até o momento em que ela começa a perceber que existe uma lógica que para ela é só visual. E é assim que Deus trabalha conosco. Eu já disse para vocês, nós estamos estragados, então é necessário que, ao sermos consertados, nós viéssemos reaprender o propósito para o qual nós somos criados. O propósito nunca mudou, o propósito sempre esteve em nós, mas o nosso espírito estava morto quando o nosso espírito foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Houve vida. E essa vida tem que ser vivida segundo o propósito do Senhor. Semana passada nós vimos a respeito de confissão. Confissão nos leva ao arrependimento. E arrependimento do quê? De todas as obras mortas que nós praticávamos, a fim de que nós pudéssemos, e nós reconhecendo a cruz, como também foi ministrado aqui, reconhecendo a cruz, aceitando a nossa condição, a fim de que ela fosse transformada, para que nós pudéssemos viver a condição que Deus como Deus nos criou, sabendo quem nós verdadeiramente somos e quem Deus é, pudéssemos então nos arrepender, nos voltarmos para Ele, e pela graça de Jesus, nós reconhecemos a nossa culpa, nós reconhecemos todo o nosso erro, e nós colidimos então com a misericórdia e o amor do Pai, porque foi uma colisão, não foi algo suave. Não foi algo tranquilo. Foi algo que logo nos primeiros momentos em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, parece que o mundo virou contra nós. Não é verdade? Eu aprendi com um pastor que eu congregava lá em São Paulo, o pastor Brasílio Micéia, ele disse assim, ele sempre dizia isso: enquanto você estava estragado, e falava exatamente assim, enquanto você estava estragado, o diabo tinha uma fotografia, sabe aquelas 2x2, nem 3x4, era daquele pequenininho, que a gente usava na carteira de motorista. Isso é do meu tempo, vocês nem sabem como é que é isso. Hoje é tudo digital, não é? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós dissemos não para Ele e sim para Cristo, o diabo, a primeira coisa que ele faz é fazer um monte de outdoor e distribuir nas vias de acesso da demoniaiada toda, da capetaiada toda, para que eles venham nos atazanar, nos importunar com um propósito. Eles têm um propósito: é nos tirar da presença, nos tirar do propósito para o qual Deus nos fez. E eles não dão mais trégua. Eles já não davam, mas a gente nem sentia. Mas eles não dão mais trégua. E agora nós que sabemos a verdade, nós que conhecemos ao Senhor, nós que fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo habita em nós, e nós que damos espaço, nós que abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo atue, nós somos confrontados todo o tempo, mas o Senhor, Ele nos cerca com as suas cordas de amor, nos traz para perto dEle, e nós experimentamos misericórdia, nós experimentamos graça, nós experimentamos refrigério, paz, não é isso? Sabe, meus amados, uma coisa que eu tenho
Através desse estudo que eu tenho entendido mais vivamente, não importa quanto eu ou você sabemos cantar, louvar, conhecemos da palavra, não importa se a liturgia que nós seguimos aqui ela é correta, não importa se nós fazemos isso de uma forma que nos destaque. Eu digo para vocês que se a adoração nessas atitudes ela não for movida pelo Espírito Santo de Deus, conduzida por Ele, nós jamais conseguiremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós não ministraremos em espírito e em verdade. Nós não louvaremos em espírito e em verdade. Nós não estaremos participando de nenhum ato do culto ao Senhor em espírito e em verdade. A mentira, ela nos cegará. Talvez até a vanglória possa nos matar mais rapidamente. Mas, quando nós entendemos que o serviço não é um ritual, aliás, quando nós entendemos que a adoração não é um serviço ritual, não é um serviço que nós simplesmente prestamos, porque isso Deus vê como um pecado, e o pecado que Ele abomina, que é a idolatria. Nós então começamos a entrar num espaço mais próximo do Senhor, onde as coisas começam a ser mais aceleradas. Creiam no que eu estou dizendo para vocês. As coisas começam a ser mais aceleradas e cada vez mais nós temos que nos dispor, nós temos que nos abrir, nós temos que dar tempo, nós temos que ceder vontades, nós temos que ceder coisas que a gente fazia e que mesmo que não fosse pecado, mas que tomava o nosso tempo na presença do Senhor para estarmos com Ele. Isso é muito rápido, porque o Senhor, Ele nos deseja, o Senhor quer que nós venhamos estar com Ele, adorando a Ele. E tem um pastor, Luciano Subirá, que diz assim: Deus não é carente de adoração. No céu a adoração é ininterrupta o tempo todo, de forma perfeita, maravilhosa e de verdade. Deus não precisa da nossa adoração, mas Ele deseja que nós venhamos adorá-lo, porque Ele nos deseja. Entenda isso. O Senhor não deseja a nossa adoração como uma finalidade, Ele não precisa disso. O Senhor deseja que nós venhamos adorá-lo exatamente para que nós possamos nos entregar a Ele, porque Ele nos deseja. Quando nós entramos nesse processo, quando nós entramos na prática dessa disciplina de adoração, nós estamos aprendendo a pertencermos a Deus. Não é como nenhuma das disciplinas que foram colocadas até agora, não são apenas rituais para nós cumprirmos ou algo para a gente fazer para cumprir tabela. Não é isso, nunca vai ser e nunca será se nós não estivermos na presença e cheios do Espírito Santo. Não vai ter valor, nenhum valor para o Senhor. Porque a prioridade na adoração, ela está lá desde Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E depois nós lemos nos Evangelhos, mas em Mateus capítulo 4, versículo 10. Deuteronômio 6, 4. Que diz assim: você tem que amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Esse é o princípio da adoração. E vocês notam que, como nós dissemos lá, proskuneu significa uma atitude, significa uma ação. E aqui está dizendo que nós temos que amar a Deus de todo o coração, em espírito, com toda a nossa alma,
inteligência, vontade, com todas as nossas forças, com o nosso corpo. Nós temos que ser íntegros na presença do Senhor, porque o Senhor é íntegro na nossa presença e Ele requer integridade. E tudo aquilo que a integridade ela ajunta, seja fidelidade, seja amor, seja submissão, entrega, rendição, o que for, nós temos que entrar inteiros na presença de Deus. Agora, o Senhor disse mesmo a Satanás, nós cantamos aqui a respeito, e foi inclusive ministrado pelo Rodrigo, na tentação do deserto, quando o diabo disse, olha, todos esses reinos aqui que são meus, ele mentiu aí, na verdade, não é que ele mentiu. O homem, Deus deu a procuração para o homem entregou a procuração para o diabo da terra. Todos esses reinos que você vê são meus, eu entrego a você se você prostrado me adorar. E o Senhor disse, também está escrito, somente ao Senhor você adorará, e somente a Ele você prestará culto. Tudo isso que a gente está dizendo, tudo isso, não o que eu estou dizendo, mas o que a palavra está dizendo, os versículos que nós estamos lendo, grava no seu coração. Porque é isso que o Senhor quer de mim e de você, quando nós falamos em adoração, e a gente vai chegar numa posição um pouco mais estreita, eu espero. Nós precisamos aqui, o pastor falou assim, nós temos que vir aqui com expectativa, e eu creio, eu tinha escrito aqui que está no estudo, que nós temos que ter uma santa expectação, uma santa expectativa. Como os crentes do primeiro século. Vocês já pararam para pensar? Tem uma coisa que eu tenho me questionado, e converso, e coloco isso sempre em conversa, a respeito do nosso grande problema. O nosso grande problema é que nós não vivemos numa teocracia. O nosso grande problema é que nós achamos que a democracia é a resposta, quando tanto democracia quanto outros sistemas são usados pelo diabo para nos corromper. Mas os crentes do primeiro século, aliás, os judeus, eles viviam, mesmo que viviam de forma errada, mas eles viviam honrando a Deus, e quando não honravam, sofriam castigo, e na época de Jesus eles já estavam um pouco mais mansos, mas assim mesmo eles só erravam. Mas naquela época, nós temos que trazer esse sentimento para a nossa época, porque isso é adoração. Eles viviam o tempo todo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória, para a adoração ao Senhor. Os crentes do primeiro século, os nossos irmãos, eles entendiam que quando se reuniam, a presença do Senhor estava ali. Eles sabiam que eles não estavam simplesmente fazendo um ritual ou uma comemoração, o que quer que seja, mas eles estavam ali porque o Senhor estava ali, e o único propósito deles estarem juntos era porque o Senhor estava com eles. O véu havia se rasgado e eles sabiam disso. Eles não tinham mais que depender de ninguém e entrar de uma forma imperfeita no Santo dos Santos. Eles tinham acesso direto porque o Espírito Santo habitava no coração deles. E essa verdade que eles carregavam dentro deles faz toda a diferença quando nós carregamos dentro de nós. A palavra do Senhor nos adverte que nós não podemos fazer nada para o Senhor de maneira relaxada, porque isso nos mata. E o temor do Senhor é que nos abre os olhos para que nós não venhamos fazer assim, e o temor do Senhor estava constantemente no coração deles.
Eles, quando se reuniam, e tanto é que a reunião deles era chamada de koinonia, e não era apenas uma reunião formal de pessoas, mas era uma reunião de pessoas com o Deus vivo. Onde o Deus vivo é que estava presidindo, onde o Deus vivo é que estava conduzindo, onde o Espírito Santo é que movia os corações, as mentes e movia as ações. E isso é adoração. Isso é adoração. Quando eu e você entramos no nosso secreto para falar com o Senhor, para orarmos a Ele, para falarmos com Ele, se nós não estivermos cientes, convictos e cheios de temor de que o Senhor está ali, não vai acontecer nada, meus amados. O Senhor pode até responder a nossa oração, mas nós não seremos transformados. O Senhor, Ele é o cabeça do corpo. Por isso que a nossa reunião aqui é tão fundamental. Por isso que o diabo tentou nos tirar disso e tirou, infelizmente, muitos que se tornaram desigrejados, achando já, e por influência de pregadores que não são pregadores de Cristo, ficaram apartados, alongados, estão fora das igrejas, porque o entendimento sempre foi e tem que continuar sendo de que aqui é o corpo de Cristo, e Ele está aqui como cabeça desse corpo. O Senhor não está esquartejado, o Senhor está unido. Existe uma unicidade que nós precisamos entender, e Ele só se revelará aos nossos corações com curas, milagres, se nós estivermos cientes da presença dEle. Nós temos que andar na direção do Espírito Santo, porque é Ele que nos guia a toda a verdade. O próprio Senhor Jesus disse isso. É preciso que eu vá, que eu volte, porque se eu não for, não será enviado o Espírito Santo, que vai conduzir cada um de nós a toda a verdade. É Ele quem conduz. Não é a nossa sapiência, não é a nossa inteligência que vai nos conduzir à presença do Senhor, mas é Ele. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, o Senhor nos diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Paulo tinha todo o entendimento. Esse cara realmente ele era top. E nos ensina, porque ele mesmo disse: olha, tudo que eu fiz não foi porque eu fiz, é porque a graça de Deus que habita em mim me levou a fazer. Ele sabia dos problemas que ele tinha como homem. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele sabia. Mas ele se rendia. É como Davi. Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque o coração de Deus é que atraía a ele. Era a presença de Deus, e quando ele fazia bobagem, a primeira coisa que ele fazia era se derramar na presença de Deus, na presença de quem quer que fosse. Vem que vem, a consequência não me importa, mas não se aparte de mim a tua presença, eu preciso do Senhor. Nós temos que ser assim. Nós temos que viver dessa forma. Adorar é o nosso propósito, porque Deus nos criou com esse propósito. A palavra do Senhor tem um outro servo
Fenelon, que ele disse algo extremamente importante. Ele é um teólogo francês do século XVII, e eu quero registrar isso também, que também está no estudo, que diz assim: feliz a alma que por uma sincera renúncia de si mesma se mantém incessantemente nas mãos do Criador, pronta a fazer tudo o que Ele quer, que nunca se detém dizendo a si mesma uma centena de vezes por dia: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Isso parece impossível, mas aí a gente vai para uma outra porção da palavra que diz que nós temos que orar sem cessar. E enquanto nós éramos no mundo, a gente achava, mesmo quando estava na igreja, muitas vezes e muito tempo a gente achava que isso era impossível, que isso era uma figura de linguagem para falar da intensidade. Não, é verdade, é uma palavra que não é figura de linguagem, é uma palavra real. Nós temos que orar o tempo todo nós podemos orar, isso é possível, e adorar a Deus o tempo todo, porque isso também é possível. É isso que o Senhor deseja de nós, quer seja, se você acorda de manhã, já acorda glorificando a Deus. Nós falamos aqui de uma outra disciplina chamada solitude, que foi citado até esse exemplo. Passe o tempo colocando a sua mente na presença do Senhor. Passe o tempo sujeitando a sua mente ao controle e ao conhecimento de Cristo Jesus. Passe o tempo todo focando a sua mente naquilo que vem do alto e não daquilo que vem de baixo. É isso que a palavra nos instrui. Não é fácil. E não vai ser fácil. E nós vamos errar muito, e nós vamos falhar muitas vezes, mas o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Presta atenção naquilo que o Senhor diz. Nós temos que sermos restaurados pelo Senhor, transformados por Ele. Entender que o Senhor que está no controle é que determina todas essas coisas. E eu queria finalizar com uma reflexão. E uma reflexão a respeito da maneira como foram colocadas ou separadas ou divididas as disciplinas. E eu já falo de antemão que isso não é por arrogância, porque não fui eu que escolhi falar de adoração, foi o pastor que teve essa culpa de entregar na minha mão. Lá nós falamos de fugiu a palavra. Nós falamos de disciplinas internas, disciplinas externas, e agora essa última disciplina chamada disciplina de associação, disciplinas associadas. E eu, como eu não tive culpa na história, eu vou puxar a sardinha, é porque eu creio mesmo. E essas 3 disciplinas, a semana passada foi ministrado a respeito de confissão, nós estamos falando de adoração, depois veio orientação, e por fim, a celebração. E a reflexão que eu quero propor, isso é um entendimento pessoal, porque eu mergulhei e eu não passei para vocês nem mergulhei nessa disciplina. E não querendo complicar, eu entendo que nós poderíamos classificar. É uma sugestão. A confissão, a orientação e a celebração poderíamos chamar de disciplinas de sinergia. O que é sinergia? Sinergia é quando todas as coisas, elas têm toda a sua força, toda a sua capacidade, dirigidas para um único ponto, um único lugar. Quando o Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o seu propósito, é porque todas as coisas que acontecem, primeiro que Deus permitiu, segundo que Deus provocou, terceiro que
Todas essas coisas, elas têm que ser canalizadas por nós como algo sinergético nos levando ao propósito de Deus. Então, o meu entendimento é que a confissão, a orientação e a celebração são disciplinas de sinergia que cooperam para um propósito maior. E esse propósito maior é a adoração. Eu entendo que se nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, se a adoração é o propósito para o qual o Senhor nos fez, todas as disciplinas, tudo aquilo que fizermos, e eu volto ao primeiro texto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória do Senhor. Todas elas têm uma finalidade específica, é nos preparar, é nos amaciar, é nos corrigir, é nos direcionar, para que nós possamos viver e levar uma vida de adoração constante. E aí eu tenho certeza que o que eu faço, eu vou deixar de fazer. Eu não vou mais reclamar, eu não vou mais resmungar, eu não vou mais me entristecer, eu não vou mais viver de uma forma em que eu seja o centro. Mas eu vou começar a viver de uma forma em que o Senhor passe a ser o centro. A centralidade de Cristo é a finalidade da nossa vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te sou grato e te peço perdão. Grato pelo privilégio de poder, Senhor amado Deus, conversar a respeito dessa disciplina tão fundamental, tão vital. E lhe peço perdão pela minha incapacidade. Mas eu creio que assim como o Senhor usa quem o Senhor quer, da forma como o Senhor quer, os corações serão atingidos e o Espírito Santo completará essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.